Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre conciliação e mediação no Poder Judiciário regulado pelo Conselho Nacional de Justiça. E vamos entrevistar um conselheiro do CNJ. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vamos falar sobre conciliação e mediação no Poder Judiciário, regulado pelo Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre esse assunto, estou aqui comigo com o conselheiro Emanuel Campelo, que é presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania. Doutor Emanuel Campelo, muito obrigado por aceitar conceder essa entrevista para o Momento Arbitragem. Não tenha dúvida alguma que é muito importante para a nossa audiência, para o nosso público, conhecer a palavra do CNJ sobre formação de mediadores, conciliadores, sobre o movimento de expansão da conciliação e mediação no Brasil e, naturalmente, sobre tudo que se espera com muita ansiedade para a realização e implantação do novo Código de Processo Civil, com todas as novidades que ela trouxe sobre conciliação e mediação, resolução consensual de conflitos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Temos a honra aqui e quero lhe dar primeiramente a palavra para as suas considerações iniciais. Bom, nós que agradecemos a oportunidade. Para nós é sempre muito gratificante poder difundir essa cultura da paz, a cultura do não litígio. Sem dúvida é uma necessidade, eu diria, não só do Poder Judiciário, mas sobretudo uma necessidade da população, no sentido dessa difusão ter um aspecto positivo, que é exatamente a satisfação do usuário, a satisfação daquele que procura o sistema de justiça. Doutor Emanuel Campelo, nós estamos agora diante do vacatio legis do novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em março de 2016, e agora estamos no período de se preparar para todas as novidades que vêm. Mas a gente sabe perfeitamente que o novo CPC, em grande parte, incorporou as regulações que o próprio Conselho Nacional de Justiça fez através da Resolução 125, incorporou novidades que já vinham sendo implantadas pelos Tribunais de Justiça estaduais, como os Centros Judiciários de Solução de Conflito. Então, é novidade até um certo ponto, mas, por outro lado, já aproveitou toda uma experiência que se caminhou até aqui e prestigiou a criação, a inteligência que o CNJ desenvolveu ao longo de procurar regular e incentivar, estimular a utilização das soluções de consenso nos processos judiciais. Fala um pouquinho dessa experiência. Eu acho que o novo CPC tem um grande mérito, que é exatamente, logo no seu início, no artigo 3º, ele reconhece a importância dos meios consensuais de solução de conflito. Então ele já passa a ser uma legislação diferenciada por isso. Se nós compararmos com a maneira que o Código de Processo Civil de 73 tratou essa matéria, nós vemos uma diferença enorme. Tratou-se sempre de forma muito tímida e ainda assim o pouco que tratou foi através de uma reforma legislativa, porque o texto original não tratava de meios consensuais em absoluto. O novo CPC já traz isso no seu início, nas disposições iniciais ele já fala do privilégio que deve ser dado aos meios consensuais e traz todo um capítulo exatamente sobre a conciliação e a mediação. Já trata os mediadores e conciliadores como auxiliares da justiça. O maior mérito desse CPC, eu não diria que é criar o novo, não são novidades, mas acima de tudo reconhecer o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo CNJ, pelos tribunais e pela sociedade de um modo geral, essa massa de mediadores que efetivamente já vinham trabalhando e produzindo muito no Poder Judiciário. Acho que o maior mérito da legislação foi exatamente reconhecer a eficiência das estruturas que a Resolução 125 já havia implementado, reconhecer que é um modelo que tem funcionado muito bem e, sem dúvida, o mérito por ser a primeira legislação que trata isso de forma tão eficiente. Um outro ponto que eu acho que tem grande relevo, que é compartilhar essa responsabilidade com os outros operadores do direito, ou seja, atribuindo ao advogado uma missão efetiva de que ele tem que entender esse espírito, incorporar, porque desde a petição inicial, ou já quando ele for fazer a defesa, se ele tiver pelo requerido, ele tem que entender bem essa lógica, porque a audiência se torna obrigatória, salvo se ambas as partes não concordarem ou não desejarem
que a audiência de conciliação ou mediação Exato. se realize, e sob pena de considerar, inclusive, a ausência injustificada disso, um ato atentatório à dignidade da justiça, atribuindo Exato. multa pesada pela não ocorrência, e deixando claro que é missão do advogado também compartilhar dessa ideia com o seu cliente e, de alguma maneira, incentivar a utilização das soluções consensuais. Sem dúvida, eu acho que, como vimos dizendo, o mérito foi exatamente reconhecer a importância desses métodos consensuais, colocar esses métodos como uma etapa mesmo do processo, uma etapa da tentativa de solução daquela demanda, uma etapa prévia, e eu acho que isso vai auxiliar, inclusive, numa melhor compreensão com relação ao papel do mediador. No momento que coloca o mediador como auxiliar da justiça, fica claro que o mediador não está ali para ser uma figura de oposição ao advogado de forma nenhuma. Tanto o mediador quanto o advogado querem a mesma coisa, que é a melhor solução para as partes. Isso então, é bem importante. Isso é importantíssimo. Eu acho que coloca a mediação no patamar que ela merecia estar já há algum tempo na nossa legislação. Conselheiro, se por um lado nós temos a experiência já desenvolvida até aqui dos centros judiciários, da aplicação da resolução 125 do CNJ, mas sabemos que essa experiência foi aplicada em casos voluntários, em situações que os tribunais se organizaram para aplicar. E agora, na nova realidade, com a vigência do novo CPC, isso ganha a dimensão de oficial para todos os casos. Exato. Então, significa que um universo de demandas que hoje percorriam, que era um universo grande e que hoje percorriam esse caminho de se tentar as soluções pelos centros judiciários, tende a ter um crescimento assim vertiginoso a partir da vigência do novo CPC. Aí a primeira pergunta, que é uma pergunta e ao mesmo tempo um desafio: estamos prontos para essa realidade? Ou seja, já temos a estrutura desejável para que se possa aplicar isso, ou ainda há muito que se fazer para preparar os tribunais, os centros judiciários e preparar os profissionais para poder desenvolver essa missão? Eu acho que completamente prontos não estávamos ainda. Nós temos tribunais que têm experiências de sucesso realmente, em que os centros estão funcionando muito bem, os núcleos têm feito realmente um papel importantíssimo de planejamento estratégico. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já conta com 128 centros instalados. Eu sei que São Paulo é uma realidade diferente do resto do país, mas é sem dúvida uma experiência que tem funcionado muito bem e que é importante que seja aproveitada pelos demais tribunais. Eu acho que a legislação, no momento em que colocou e aí sim eu digo que esses métodos consensuais estão sendo tratados como métodos adequados e não métodos alternativos, que a verdade, enquanto a gente chamar de alternativo, vai ser sempre uma segunda opção, uma alternativa propriamente. E não um foco. E não um foco, exato. Eu acho que agora que se colocou a mediação e a conciliação como uma etapa prévia ao processo, quer dizer, na sessão de mediação ou na audiência de conciliação sequer é recebida a contestação, por exemplo. Isso mostra como isso é uma etapa completamente independente do processo judicial. Ela tem um fim em si mesma. Exato. Deixa de ser apenas um passo do processo. Exato. Tem um fim em si mesmo. Então isso vai, sem dúvida, obrigar os tribunais, pelo menos essa leitura que eu faço, em cumprir a resolução 125, no sentido de instalar centros judiciários de solução de conflito e cidadania de forma mais ampla, para que eles estejam mais próximos da sociedade, porque senão, como o tribunal vai conseguir cumprir o rito do CPC? Exato. Que aí entra o outro ponto de desafio, de reflexão também. Nós sabemos que ainda há um contingente razoável de pessoas, tanto cidadãos quanto empresários, quanto advogados, que ainda resistem à ideia das soluções de consenso, supondo que a melhor solução é aquela que o Poder Judiciário dá através da sentença, ou seja, da deliberação de um juiz sobre quem está certo e quem está errado.
E que essa resistência é natural pela formação jurídica que os profissionais tiveram, é natural pela tradição, pela nossa história e pela nossa cultura. E que nós queremos romper com tudo isso. O CNJ foi pioneiro nessa iniciativa, o CPC agora vem abraçando toda essa experiência, e isso é fantástico, mas por outro lado nos lança o desafio. Está estabelecido lá como regra que em 60 dias esse procedimento de solução consensual, a rigor, deve ser encerrado. E isso será visto de maneira muito positiva se esses 60 dias forem bem trabalhados. Se não for aquela coisa de que tenta intimar, não consegue, não localiza e a coisa fica se empurrando e esses 60 dias fica flexibilizado para depois, e aí passa as pessoas enxergarem esse espaço de tentativa de solução por consenso como um atraso no processo e não com uma finalidade objetiva de resolver a disputa. Então, para que esse olhar de atraso, de perda de tempo não predomine, a gente tem que ter uma gestão super eficiente do trabalho nesses 60 dias, onde entra o CNJ com uma missão de parametrização, de organização, de gestão, de procurar transferência de tecnologia, inteligência para os tribunais, para que eles atuem bem, e de monitoramento disso. Como que o CNJ está se preparando para essa etapa tão importante, para que realmente seja recebida a mensagem, seja absorvida na cultura do profissional do direito? O CNJ ele sempre tem prestado essa consultoria aos tribunais. Claro que aos tribunais que efetivamente procuram se engajar nessa política pública. Na verdade, essa política pública ela já se iniciou praticamente com a criação do CNJ. Eu acho que em 2010 nós tivemos um marco, que foi a Resolução 125, estabeleceu os parâmetros dessa política pública, estabeleceu de forma definitiva, solidificou realmente o trabalho que vinha sendo feito. Eu acho que de 2010 a 2015 nós já vemos experiências muito satisfatórias, experiências de sucesso realmente. O que nós precisamos agora é que os tribunais entendam que não há mais como, é um caminho sem volta, não há mais como você optar a destinar recursos, claro, porque criação de estrutura demanda recursos, demanda trabalho, mas o fato é que a conciliação e essa política pública dos meios consensuais, ela precisa estar no planejamento estratégico de todos os tribunais. Então precisa ter metas. Quantos centros vão ser instalados, por exemplo, em 2016 ou em 2015? Eu acho que os tribunais precisam correr a partir de agora. É verdade. Né? Porque senão vai cair nisso. O que é que vai fazer? Eu não penso no juiz da capital. Eu imagino o juiz do interior de um estado que não tem nenhum Sejusc próximo a ele. O que é que ele vai fazer com aqueles processos? Ele próprio vai tentar conciliar? Para todos. Exato, vale para todos, não faz essa distinção, é uma lei geral. Então os tribunais precisam se preparar. A Resolução 125 estabelece um parâmetro, que é um parâmetro bastante razoável, que é você criar um Sejusc em cada localidade que possui 5 varas, pelo menos 5 varas ou mais. Eu acho que os tribunais devem pensar, por exemplo, em Sejuscs regionais que abranjam uma região e não só uma comarca, uma circunscrição, por exemplo, e enfim, alternativas que viabilizem até o funcionamento do Sejusc. Claro que nós não queremos que os tribunais criem estruturas para atender uma demanda muito pequena, não, mas que criem uma estrutura que abranjam a região e consiga efetivamente dar essas soluções. Aí mora um ponto também que a lei trouxe como novidade, que eu acredito que, se bem utilizando plataformas positivas, bem qualificadas, isso pode ser um alento a todo esse esforço de chegar a todas as regiões do país e chegar com qualidade, que é a utilização da tecnologia, ou seja, utilizar ferramentas eletrônicas, plataformas, internet, que viabilizem as sessões de conciliação e mediação em salas virtuais, com interação, com todos os recursos que uma sala virtual pode oferecer. E talvez aí seja um ponto que a lei já trouxe como autorização legislativa para isso. Então falta agora talvez ver as melhores tecnologias, as melhores ferramentas que estão à disposição já construídas no mercado, ou se construir alguma coisa específica. O CNJ mesmo já tem trabalhado em uma plataforma de mediação virtual. Nós temos já câmaras de mediação privada que estão lançando ou já possuem
plataformas virtuais. Essa é uma maneira de conseguirmos romper essa dificuldade, muitas vezes regional ou local, que se tem quanto à estrutura, não é? Mas o fato é que o CPC trouxe novidades, ainda que, digamos, que ele venha a reconhecer todo o trabalho que vem sendo feito, mantendo as estruturas, é verdade, mas trouxe algumas novidades que vão ter necessariamente que passar por uma revisão da Resolução 125. Isso é uma pauta que deverá ocorrer ainda esse ano. Nós deveremos fazer essa revisão já com olhos no novo CPC, para quando ele entre em vigor, em março, já esteja essa parte regulamentar toda esse caminho já todo asfaltado. E com certeza nós vamos acompanhar esse movimento aqui do CNJ no momento arbitragem, que isso é um tema de grande interesse do nosso Exato. Povo. E a nossa ideia exatamente é envolver todos os setores que efetivamente trabalham, né, com a mediação e com a conciliação. É importantíssima a participação da OAB, da advocacia, é importantíssima a participação dos mediadores e dos tribunais também. O que nós queremos é um sistema que funcione e que atenda cada vez melhor o cidadão. Conselheiro, agora eu quero falar de um outro assunto que causa bastante preocupação também nesse universo: a formação de mediadores e de conciliadores. Mediadores ainda mais pelas técnicas mais apuradas que tem que se desenvolver no procedimento de mediação. Então a formação de mediadores é alguma coisa que preocupa, porque a gente precisa provavelmente formar muito mais mediadores do que hoje já tem formado para conseguir absorver toda essa demanda. Isso, por um lado, implica no esforço conjunto do CNJ com os tribunais estaduais, ou com organismos privados que se conveniem para poder contribuir nessa missão de multiplicar essa formação, mas ao mesmo tempo sabemos que o mediador, para que ele tenha uma atuação qualificada, ele precisa adquirir prática profissional, ou seja, ele tem que ter, além da bagagem teórica, também uma bagagem prática para que ele saiba fazer, e não apenas tenha o conhecimento, mas tenha a competência e as habilidades necessárias do saber fazer. E isso depende de um estágio, de uma incursão dentro de atividades, ou seja, primeiro de um tempo da preparação, um tempo da experimentação, e segundo, de muitas oportunidades para que muitas pessoas tenham essa experiência. É claro que isso vai ser escalonado, a gente sabe que não vai começar em março de 2016 tudo às mil maravilhas, vai ter que ser uma coisa trabalhada ao longo do tempo, mas muita coisa já tem que estar sendo feita lá. Qual que é a ideia do CNJ para conseguir multiplicar isso, ganhar velocidade sem perder qualidade na formação desses mediadores? O que nós queremos é aumentar a frequência com que nós fazemos os cursos de instrutores, por exemplo. Esses instrutores já são pessoas que já têm um curso de mediador, que atende aos parâmetros pedagógicos fixados pelo CNJ, que são parâmetros teóricos e práticos também, ou seja, antes de receber o certificado, o mediador que é formado, ele precisa passar por um estágio supervisionado por um mediador já formado. Concluído esse curso, ele está habilitado a realizar o curso de instrutor. Esse curso vai tornar esse mediador um multiplicador. Então, a partir daí, não é interesse do CNJ formar exatamente o mediador. Não, nós queremos... cargo dos tribunais. Cargo dos tribunais. Os tribunais farão esses cursos para mediadores, para formar mediadores. O que o CNJ vai fazer é investir nos cursos para instrutores, que voltarão aos seus estados de origem, concluído o curso, e poderão formar turmas de mediadores. O CNJ vai parametrizar essa formação. Sim, para que cada tribunal faça, mas faça à luz de um certo padrão. Exato. Alguns tribunais, inclusive, já têm turmas de instrutores. O parâmetro pedagógico já está fixado e tem que ser obedecido em todos os cursos. O CNJ somente certifica o tribunal que realiza os cursos de acordo com os parâmetros já estabelecidos. Perfeito. Agora, não que o parâmetro do CNJ seja melhor ou pior do que outros, não, mas infelizmente nós temos que estabelecer um parâmetro. Tem que ter um padrão. Temos que estabelecer um padrão, uma formação mínima para dar uma segurança e uma qualidade maior ao serviço que é prestado à população. E até mesmo uma eficiência, porque na medida em que o mediador seja bem qualificado, bem experimentado, ele tem muito mais chance de chegar a um resultado positivo do acordo se celebrar
naquele caso em que esteja sob seus cuidados, do que aquele que não tenha uma formação tão consistente ou uma experiência tão viva. Ele acaba não tendo talvez a mesma eficiência que teria. Sem dúvida. Isso inclusive foi comprovado em termos práticos, né? O mediador, quando ele tem a formação técnica adequada, a chance de realmente você sair daquela audiência com acordo é muito maior. Isso aí nós já observamos, experiências aqui no Distrito Federal, em São Paulo também, isso aí é inquestionável. Os números comprovam. Os números comprovam, sem dúvida. Perfeito. Agora, outro ponto que entra nessa mesma linha de discussão temos que formar mediadores, etc. Qual que é esse público que se imagina que atuará como mediadores? Nesse momento atual, nós vimos profissionais de várias áreas, mas com uma provável predominância de profissionais do direito, de advogados, né? Continua enxergando no horizonte que será esse o universo e esse o perfil de mediadores? Eu acho que num primeiro momento, sim. O que tem acontecido no ensino jurídico no Brasil é que as universidades estão começando a disponibilizar a disciplina de métodos adequados de solução de conflito. E o que acontece muitas vezes, e esse é uma característica que eu observo nas pessoas que lidam ou que entram em contato com essa disciplina, com esses conceitos, é que as pessoas se apaixonam realmente. Então a tendência é nós termos um número maior de pessoas da área jurídica. Agora, claro que para ser mediador, isso não é uma exigência. O que tem se exigido é apenas um curso superior. E o fato é que nós temos experiências, já observamos, de, por exemplo, psicólogos que são excelentes mediadores. E são excelentes mediadores não só pela boa capacitação que fizeram, mas até pela formação enquanto psicólogos. Para determinados tipos de demanda, eles se tornam muito eficientes. Então, o interessante da mediação é exatamente isso, permitir essa multiplicidade de formações, de pessoas com formações distintas, com um único objetivo. Perfeito. Outro ponto importante também para a gente destacar aí, na formação dos mediadores, nós vimos aí então a possibilidade de ter o perfil de advogados, psicólogos e profissionais de outras áreas. Mas a gente entra num ponto de gargalo, de estrangulamento que preocupa também. Como esses profissionais serão remunerados? Já existe uma parametrização disso? Porque se não existir um incentivo claro de uma atuação bem valorizada desses profissionais, talvez não haja a demanda que se precisa ter para formar o exército de profissionais que a gente vai precisar para dar conta de todo o volume de casos. Então, existe já uma preocupação em definir parâmetros de remuneração, porque a gente já sabe que em algumas localidades já estão fazendo algumas experiências de remuneração. Em São Paulo foi aprovado recentemente uma lei para remunerar os conciliadores e mediadores, mas os números que estão apontados não nos parecem números muito atraentes. Então existe já uma preocupação, alguma coisa avançada sobre isso? O que acontece é que, na verdade, o CPC estabeleceu que o CNJ iria fazer esse parâmetro, iria criar esse parâmetro de remuneração. Esse era um ponto que, em princípio, não havia essa intenção do CNJ interferir no mercado de mediadores. Mas assim foi estabelecido no Código de Processo Civil, então assim nós faremos. Nós temos várias experiências, São Paulo é uma delas, e a nossa preocupação é a seguinte, até que medida nós podemos fixar um parâmetro no CNJ que sirva para o Brasil inteiro. A realidade do Distrito Federal é uma, a da região, enfim... Realidades econômicas. Exato, são totalmente diversas, né? No Rio Grande do Norte a gente não tem a mesma realidade do Distrito Federal, como não tem no Acre, então... O que vai acabar acontecendo, é provável isso, claro, não quero aqui antecipar, mas é provável que o CNJ fixe um parâmetro, mas um parâmetro elástico, e que dê uma certa liberdade para o tribunal, em âmbito local, estabelecer o que é adequado para aquela realidade. Certo. Inclusive com relação... Como se fosse um mínimo do mínimo, e aí permitindo que cada um faça a modulação mais coerente com as contingências do seu estado. Exatamente. E o que vinha acontecendo antes, muitas vezes, era mais ou menos o que acontecia com a perícia. Nós sabemos que, na prática, nós não temos um parâmetro fixado em lei, mas
que os magistrados o que faziam? Encaminhavam para um determinado perito uma perícia que fosse atrativa do ponto de vista econômico, em contrapartida o perito faria outras que economicamente não eram viáveis, que eram pessoas beneficiárias de justiça gratuita, e nós sabemos que o Estado não remunera esse perito, então havia um certo acordo muitas vezes. Com a mediação, o que tem acontecido é que os projetos de lei, por exemplo, esse de São Paulo, estabelece que nesses casos da justiça gratuita haverá uma remuneração por parte do Estado. Então você tem uma garantia com relação àquele mediador de que alguma coisa com relação àquele processo ele vai receber. Talvez não seja aquilo, a expectativa que se tinha, mas eu acho que a forma que o tribunal pode ter de compensar é exatamente essa, estabelecer algumas mediações remuneradas pelo Estado, mas também colocar aquele mediador em uma posição que ele possa receber uma mediação economicamente mais atrativa. Eu acho que o que precisa haver é uma parceria efetiva entre tribunais e os mediadores. Se isso acontecer, eu acho que a política vai funcionar bem. Aí entra um outro ponto de fricção que está gerando já alguma polêmica, que é os mediadores que sejam advogados, pela disposição literal do novo CPC, eles terão um impedimento de exercer a advocacia naquele juízo onde eles atuam como mediador. Assim como tem a quarentena também, para não poder representar nenhum dos interesses daquelas partes durante um ano, eles não podem atuar como advogados naquele juízo. Isso causa fricção, porque quando a gente está falando de um grande estado, falam em um juízo, talvez não seja um prejuízo tão substancioso. Mas quando a gente fala em pequenas cidades, um juízo pode significar a cidade inteira, né? Pequenas comarcas, que você tem um juízo ou dois juízes, um criminal, um cível, ou seja, não pode atuar no cível, não pode atuar em nada naquela cidade, o que inviabiliza o exercício da advocacia dele lá, e que aí faz ele ter que escolher, efetivamente, entre ser advogado ou ser mediador. E essa escolha é difícil. Se a remuneração do mediador não for tão interessante, tão atraente, a tendência é que ele escolha ser advogado, que subtrairá talvez o universo de pessoas que poderiam contribuir com o trabalho de mediação no Poder Judiciário. Então, o ponto de equilíbrio de tudo isso e a interpretação que se vai modular sobre qual é realmente a restrição do exercício da advocacia para esse profissional, porque também quando a gente fala de centros judiciários, se o centro judiciário atuar em 5 juízos, 10 juízos, 20 juízos... Um centro regional, como a gente falou. Ele vai estar impedido de todos os juízos. Essa é uma preocupação. Até em um outro programa eu sugeri que os centros judiciários organizassem seu cadastro de mediadores advogados para limitar ele 1 ou 2 varas, se ele tem muitos juízos, para impedir ou dificultar que ele tenha uma restrição tão grande na sua outra atividade profissional, a não ser que ele declare que não queira realmente exercer a advocacia. Mas não sendo assim, que ele mesmo organize isso para quando ele emitir a declaração, que ele terá que levar a Ordem dos Advogados do Brasil para anotar o seu impedimento, anote muito objetivamente a vara tal, e não criar todo um universo tão grande de impedimentos que possa atrapalhar substanciosamente o exercício da profissão dele. Né? Exato. Eu não vi com bons olhos essa restrição do Código de Processo Civil. Pessoalmente, numa primeira leitura que eu fiz, eu acho... muitas vezes se fala que essa restrição se justifica pela proximidade que o advogado mediador teria com o magistrado e por isso ele poderia ter algum privilégio em outros processos em que ele não atuasse como advogado. Eu acho isso você nivelar por baixo. E talvez o diferencial que ele teria na captação de clientela também. Pois por estar ali naquela vara especificamente. Eu acho o seguinte, eu acho que o nosso ordenamento já estabelece remédio para isso. Se você tem um magistrado que está privilegiando um determinado advogado porque ele atua como mediador, você tem processo administrativo disciplinar, você tem um CNJ para sindicar essa conduta. Do mesmo jeito, você tem a OAB para sindicar o advogado que usa desse artifício para captar clientela. Então, você tem mecanismos exatamente para tratar exatamente esses sujeitos que usam inadequadamente esse expediente.
eu acho errado é você nivelar todos os advogados como se eles estivessem nessa intenção de atuar com esse erro, né? Propósito. Exato, você presume o erro, a má-fé, e eu acho isso sempre muito prejudicial. Você vai acabar que, num primeiro momento, pelo menos, né, talvez essa legislação tenha uma alteração ou uma interpretação que venha dos tribunais de forma diversa, tentando modular um pouco, equacionar a aplicação, mas, num primeiro momento, você vai acabar perdendo ótimos potenciais mediadores, porque o advogado vai, a princípio, ele vai ter que optar, ou você mediador, ou você advogado, ele vai ter que renunciar uma das carreiras. Eu acho que só quem perde com isso é a eficiência do Poder Judiciário, a eficiência dos métodos autocompositivos. Eu não vi esse artigo com bons olhos, eu achei que foi uma restrição desnecessária, como também achei desnecessária a questão de você estabelecer, esse é outro ponto que eu tenho certeza que você ia abordar, mas me veio agora, a questão da distribuição automática para mediadores, como se mediadores juízes fossem, que de fato não são. Você não vê isso em nenhum outro auxiliar da justiça, perito, tradutor, nenhum outro é tratado com distribuição automática. Porque o mediador, como se, aí mais uma vez, se presume que o juiz vai privilegiar determinado mediador fazendo indicação. Nesse ponto, tem remédio para isso. Nesse ponto eu até achei que ficou um pouco contraditória a disposição da lei, na medida em que estabelece também as estatísticas do mediador, né, e das instituições, e permite às partes a escolha dos mediadores. Exato. Então fica assim, olha, ele faz a distribuição automática, mas permite às partes a escolha. Pois é, eu acho que... E aí ficou uma coisa assim, ó, se a parte não se manifestar, não olhar as estatísticas, ele acaba aceitando aquele que foi distribuição automática. Então, eu não sei até que ponto a combinação vai ser possível harmonizar bem essas duas regras. Por princípio, a mediação, nós, pelo menos se entende que as partes, se quiserem escolher o mediador, melhor ainda. Eu acho que a distribuição, a indicação que seja de um mediador deve ocorrer quando, de fato, a parte não conhece nenhuma das duas e preferem que sejam indicadas pelo tribunal. Agora, a questão da distribuição automática, eu acho que vai trazer alguns problemas. Eu posso ter, por exemplo, um processo em que o juiz agora, antes ele indicava, o fato é que na prática os juízes já vinham indicando mediadores, não é? Aqueles mediadores que efetivamente eles verificavam que tinham um índice elevado de eficiência, e agora eles não vão mais poder fazê-lo. Então eu vou ter processos que poderá, por exemplo, processos complexos que serão por distribuição indicados a mediadores menos experientes. Dele, né? Exato. Expertise, como você falou, psicólogo, advogado, dependendo da natureza da discussão, ele identificaria um que tem uma expertise que talvez fosse mais apropriada para lidar com aquele tipo de problema. Quer dizer, mais uma vez a gente perde em eficiência. Quer dizer, um mediador que é muito bom poderia estar sendo indicado para processos mais complexos, e aí você tem um grau, uma probabilidade de um acordo maior, e vice-versa, o inexperiente sendo indicado para o mais complexo e o experiente para um extremamente simples. Quer dizer, você subaproveita o potencial daquele mediador. A distribuição automática, claro, vai acontecer porque a lei assim estabelece, mas ela vai também trazer esse problema que eu enxergo como um problema que vai refletir na eficiência do modelo de mediação. Verdade, CNJ tem muito trabalho aí pela frente. Muito, bastante. Conseguir parametrizar tudo isso. E outro ponto de parametrização que eu queria chamar a atenção para a gente poder fechar a nossa entrevista é sobre o Cadastro Nacional de Profissionais e Instituições de Mediação e Conciliação, que o CNJ vai ter que organizar, e paralelamente isso, cada tribunal poderá ter o seu cadastro. Então, como vai se harmonizar uma coisa com a outra, como vai se desenvolver esse cadastro nacional, as pessoas vão pedir diretamente para se credenciar ao CNJ, já existe alguma previsão sobre isso, ou ainda está na mesa rabiscando como vai se desenvolver? Bom, nós vínhamos já com um projeto, né, anterior ao código, que era estabelecer um cadastro nacional, um sistema de cadastro eletrônico, e que nós forneceríamos gratuitamente, claro, aos tribunais esse sistema, e assim nós teríamos uma gama de cadastros padronizados, né? Então bastaria o mediador com seu certificado, se quisesse atuar em outro estado, pedir a inscrição naquele estado, naquele tribunal e assim por diante.
com essa disposição do código, agora o CNJ vai ter que também manter um cadastro nacional. E nós vamos ainda, inclusive, estudar para ver qual a função desse cadastro nacional. Porque, de fato, o cadastro que vai ter relevância é o cadastro do tribunal, o cadastro do tribunal que o mediador pretende atuar. Eu acho que para nós aqui, eu acho que no que vai acontecer é que o cadastro nacional vai ser um cadastro, me parece, alimentado pelos tribunais. Eu creio que o mediador é mais coerente que o mediador peça a inscrição no tribunal, no seu local, onde ele pretende atuar, o tribunal realiza esse cadastro e envia os dados aqui para o CNJ manter. Eu acho que vai ser... Eu acho que nós vamos conviver aí com vários cadastros aí simultaneamente. Essa ideia é muito boa, mas pode pensar talvez num alcance diferenciado para esse cadastro nacional, com a utilização das tecnologias, em que o mediador, o conciliador, de repente, podem estar em outra praça, em outra área, outra região, e em algumas situações ele ser convocado para atuar em determinados processos de outro estado, contribuindo, utilizando as ferramentas tecnológicas. Sem dúvida, isso, alguma coisa assim possa se viabilizar. Isso auxiliaria o mediador nacional, nesse sentido, dele poder ser facilmente identificado como mediador, já que nós teríamos esse cadastro nacional de consulta imediata, né? A identificação dele como mediador se tornaria, sem dúvida, mais fácil, principalmente processos suprarregionais, né? Não processos meramente locais. Exatamente. Então, acho que tem essa serventia, talvez também uma serventia no campo disciplinar, um mediador que é suspenso ou sofre uma punição disciplinar em um estado, imediatamente já pede inscrição no outro. Então acho que também nesse ponto tem a sua importância, sem dúvida. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso programa, conselheiro. Eu quero agradecer demais a sua participação, a sua presença, mas quero lhe pedir para fazer as considerações finais, sinalizando qual é a sua expectativa. A minha é a melhor possível, apesar de saber que tem que fazer adequações, tem que fazer ajustes, mas eu acho que a gente vive um momento singular, um momento especial de transformação da cultura na resolução de conflitos, e o novo CPC, assim como a nova lei de mediação que está aí na ponta também para acontecer, já foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados, voltará para o Senado com toda a expectativa de ser aprovado o substitutivo que foi aprovado na Câmara. Então a gente está na ponta de uma transformação legislativa e a reboque de uma transformação cultural muito importante. Eu vejo com muita expectativa como vê o CNJ, como vê o senhor, conselheiro. Bom, o CNJ não podia estar mais, eu diria, mais empolgado com essa política pública. Eu acho que o horizonte é o mais favorável possível. Nós temos aí o CPC que reconheceu todo o trabalho que vem sendo desenvolvido nacionalmente desde 2010 com a edição da Resolução 125, e eu acho que a tendência é nós termos agora, com reconhecimento efetivo legislativo mesmo, com o CPC, nós temos um incremento nessa política pública, um crescimento, e eu acho que um crescimento ainda mais rápido. A tendência, sem dúvida, é essa. E para nós é muito gratificante ver que profissionais, nós falamos muito com relação a mediadores, que existem mediadores de outras áreas, mas nós vermos, por exemplo, o interesse de profissionais do direito, profissionais da advocacia, a OAB, quer dizer, se engajando nessa política pública, para nós é fundamental, é de uma satisfação enorme. Por exemplo, nós estamos aqui gravando um programa que trata especificamente desses métodos adequados, quer dizer, veja a transformação que o direito tem passado, que a sociedade tem passado com relação à resolução adequada de disputas. E isso tem acontecido numa velocidade enorme. Aliás, o Momento Arbitragem é o primeiro programa da internet brasileira dedicado a esse tema. Pois é, então é uma explosão. Eu queria parabenizar exatamente a iniciativa do programa, e até por ser um programa online na internet, acessível a todos, e é importante, nós precisamos de uma difusão e uma divulgação cada vez maior desses métodos. E não se trata, eu sempre gosto de frisar isso, esses métodos não estão aqui para desafogar o judiciário. Esses métodos estão aqui para dar mais satisfação e soluções adequadas para os conflitos do cidadão. Que muitas vezes se fala que é um processo a menos no judiciário. Pelo contrário, eu diria que é um conflito a menos na sociedade. Um processo, normalmente, quando é solucionado por sentença judicial, o que nós observamos é uma multiplicidade de atos processuais e até
a multiplicação em outros processos. Nós temos um conflito que gera vários processos. E quando é solucionado adequadamente, seja a mediação, seja a conciliação, seja a arbitragem, esse conflito não retorna mais ao Poder Judiciário. Essa sua fala é extraordinária, conselheiro, porque é exatamente aquela lógica de que eles confundem a consequência com o objeto. Ou seja, o objeto não é desafogar o judiciário, o objeto é levar a melhor resposta para o cidadão. A consequência é, exato, ganhando larga escala, isso desafogar o judiciário. Exato, isso acontece naturalmente como uma consequência quando nós tivermos uma sociedade mais madura. Eu acho que essa cultura do processo foi extremamente prejudicial para a sociedade perdeu a capacidade de diálogo, a capacidade de resolver os seus conflitos, os seus pequenos conflitos individualmente, e absolutamente tudo se acredita que tem que ser solucionado pelo Poder Judiciário. E não é para isso que está o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aí para solucionar aqueles conflitos realmente complexos que não conseguem ser solucionados só pelas pessoas, que as pessoas dialogam e não conseguem chegar a uma solução. Então essa transformação é muito importante, não só do ponto de vista do Poder Judiciário, que realmente hoje se encontra com quase 100 milhões de processos em tramitação. Essa é uma estatística que, quando se diz lá fora, ninguém acredita. Como é que se administra um processo para cada 2 habitantes? Mas que essa transformação, sem dúvida, vai refletir muito mais numa harmonização da sociedade, uma sociedade mais consciente dos seus direitos e mais consciente da sua cidadania, sem dúvida. Eu acho que o principal ponto dessa política pública é tentar empoderar o cidadão novamente para decidir a sua própria vida. E por isso que este programa do Movimento Permanente pela Conciliação está dentro da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, mais pela cidadania do que pelo acesso à justiça. E não deixa de ser uma forma de justiça. Sem dúvida, sem dúvida. É a justiça que é dada pelas próprias partes. Pela sua própria vontade. Exato. Muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, elogiar o trabalho do CNJ, registrar que nós vimos acompanhando o esforço desde aqueles primeiros movimentos pela conciliação, e a maturidade que isso ganhou até a Resolução 125 e todos os desdobramentos dela em cada Tribunal de Justiça desse país. Então, parabéns de verdade. Essa experiência louvável está aí posta na nova legislação no CPC, exatamente fruto desse reconhecimento que o legislador também fez pelo excelente trabalho desenvolvido pelo CNJ e pelos Tribunais de Justiça do Brasil. Bom, e a você? Gostou do nosso programa? Curte, compartilha nas suas redes sociais, comenta, manda uma crítica construtiva, faça sua pergunta, sugestão de pauta. E você já assinou o nosso canal no YouTube? Aproveita, assina agora, rapidinho, assina o nosso canal no YouTube, se mantenha sempre informado sobre as soluções extrajudiciais e judiciais de solução de conflito, ou seja, sobre os meios adequados de tratamento de conflito. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, um grande abraço para você, até o próximo programa.